Está rodando. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Nesse momento nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, transmitido aqui via live. Estamos aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus, com o amado irmão, nosso irmão superintendente, nosso irmão Anderson Castro, e a coordenadora da escola dominical, nossa irmã Isa Riqueza. E nesse momento nós vamos dar início com uma oração com o superintendente Anderson Castro. Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui na segunda lição de Gálatas. Nós saímos numa lição chamada Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo. E aqui nós vamos abordar 3 temas diferentes: Gálatas, Efésio e Filemão. Nós vamos começar com oração. Está aqui conosco o nosso pastor Antônio Lima, que vai ser o nosso professor nesta manhã, vai ser o mensageiro da palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Está também aqui a irmã Isa Riqueza, que é a nossa coordenadora aqui do campo de Capão Redondo. Ela está aqui organizando tudo com os pastores. Ela tem sido bênção em nossas vidas. Nós vamos começar com a oração nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para agradecer a Senhor a bondade que o Senhor tem para conosco, Senhor, a bondade que o Senhor tem para as nossas vidas, de estarmos vivos, com vida, Senhor, e esse ar que respiramos, Senhor, sem pagar nada, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, Pai amado, por este momento, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelas pessoas que estão em nossas voltas aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estar vivo, Senhor, meu Deus amado. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. E as pessoas que estão entrando agora, meu Pai amado, meu Pai, entrando nessa live, Senhor, da escola bíblica aqui de Capão Redondo, Senhor, possa ser, meu Pai, impactado por esta palavra, Senhor. Possa entender, Senhor, os teus mistérios, os teus desígnios para as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui na segunda lição e nós temos um costume sempre de estar louvando ao Senhor com hino. E a nossa irmã Isa, a nossa irmã coordenadora, a irmã Isa Riqueza, ela vai estar louvando o Senhor com hino, porque nós temos esse costume dentro das nossas igrejas. E você que muitas vezes está vendo essa live, é o mesmo impacto que tem lá dentro e aqui fora, irmãos. Amém? Então a irmã Isa vai estar louvando ao Senhor com hino. E logo após, o nosso pastor Antônio Lima, pastor aqui da congregação de Capão Redondo, vai estar com a liberdade de nos ensinar um pouquinho dessa porção que se fala da revista Gálatas, Efésio e Filemão. Amém? Deus abençoe. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. E nessa oportunidade iremos louvar a Deus com o hino de número 291. Os irmãos aí em suas casas que estão acompanhando, nos ajudem. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
cativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Glória a Deus. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos entrar aqui agora na lição, que são Gálatas, o Evangelho da incircuncisão. Tem uma palavra que muitas vezes nos confunde, que é incircuncisão e a circuncisão. São duas palavras totalmente diferentes. O nosso pastor Antônio Lima vai nos explicar um pouco dessa porção que é dessa palavra que é incircuncisão e circuncisão aqui nesta manhã. Amém? Irmãos, compartilhe essa live aí. Compartilhe, tem bastante gente aqui, 33 pessoas. Amém? Pessoas que nós conhecemos aqui da nossa escola bíblica dominical. Mas compartilhe, que vai ser de bom aproveito essa aula aqui nesta manhã. Deus abençoe. Pastor. Amém. Graça e paz novamente a todos, né, que estão nos assistindo. Você toma a sua lição aí de número 2, o Evangelho da circuncisão. Ok? Aqui nós tentaremos, através dessa lição, tirar bastante dúvidas acerca desse tema tão importante. Bom, a introdução aqui, a introdução que Paulo dá na lição, e o comentarista, ele vem falar para a questão era definir a questão
da circuncisão para aqueles que aceitavam a Cristo, os gentios, seja eles judeus também, naquela época. Então, o intuito dessa lição aqui é esclarecer acerca de que o Evangelho é um Evangelho da graça e a necessidade ou não de estar cumprindo as obras da lei. E aqui, na introdução, nós vamos notar que essa questão foi definida, ela foi definitivamente esclarecida no Concílio de Jerusalém, ali perante os líderes maiores, Tiago, Pedro e João, e com a presença também de Paulo e Barnabé, e outros discípulos. Então, na introdução, ele já dá uma ideia, inclusive, qual que era o objetivo desta carta, o objetivo dessa lição. E aqui nós notamos que nesta carta aos Gálatas, ela é considerada uma das cartas mais apologéticas, ou mais que defende o Evangelho da graça. O que é apologia? O que é apologética? Apologia, inclusive, foi notada e dita na lição anterior por umas 3 ocasiões. Apologia é a defesa de uma doutrina, a apologia é a defesa de uma filosofia, a apologia é a defesa de uma religião. Então nós vamos notar aqui que o Evangelho, ela no primeiro momento precisou de apologetas, homens que fossem levando o Evangelho, mas também defendendo o Evangelho na sua fundamentalidade, tudo naquilo que Cristo havia ensinado, precisava de homens estar levando o Evangelho. No primeiro momento da igreja, nós tivemos aí a edificação da igreja através da pregação do Evangelho, pelos apóstolos e os pais apostólicos da igreja que defendiam o Evangelho, ensinavam, davam doutrinas. Aí no segundo momento vieram os apologias, aquele que defendiam o Evangelho através da sua explicação. Num terceiro momento houve a necessidade de vir à tona também aqueles chamados defensores, refutadores daquelas falsas doutrinas que começavam a criar e vir contra o próprio Evangelho, que mais na frente, no século II e III, houve a necessidade de estar levantando aí homens para a defesa, contraditar as falsas heresias que estavam crescendo, por exemplo, heresias que vieram à tona no século III a respeito da pessoa de Cristo, a respeito do Espírito Santo, a respeito da pessoa de Cristo, das duas naturezas de Cristo. Mas nesse primeiro momento era interessante a defesa do Evangelho, a sua inteira proclamação. Então Paulo vem aqui e vem falar a respeito de que a questão do rito da circuncisão, que nós estaremos falando mais à frente, estaremos mostrando também o que é esse ato, qual a fundamentalidade dele, para que ele serve, qual é o intuito de Deus ao estar dando o ato da circuncisão. Bom, Paulo, como conhecedor, grande pregador do Evangelho, ele quando fazia a sua carta, ele escrevia as suas cartas, ele começava se apresentando primeiro. Ele se apresentava, ele dizia quem ele era, e também qual que o que dava legitimidade para que ele pregasse, para que ele viesse a transmitir o Evangelho. Então, aqui nós notamos que na defesa do Evangelho aqui, Paulo vem chamar a atenção de que não foi ele por um sonho, ou quem sabe uma intuição dele próprio, que ele veio pregar o Evangelho e falar de Cristo Jesus. Mas ele vem aqui fundamentar o seu Evangelho e dizer, olha, não foram os homens que me nomearam, foi o próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então ele apresenta e fundamenta. Para quê? Para que aquelas pessoas que depois viessem a questioná-lo, ele não teria... ou não teriam que falar, não, esse homem, quem é esse homem afinal de contas? Mas ele vem falando que quem o nomeou, qual a origem do seu chamamento, a origem do chamamento dele é o próprio Deus. Então, em primeira mão, para que ele possa discutir, para que ele possa dar uma defesa, ele fala isso, olha,
o próprio Deus me chamou, o próprio Deus que legitimou aquilo que eu estou pregando, né? E aqueles que estavam se levantando, porque a defesa dele viria contra aqueles que estavam se levantando contra o ministério dele. Quem é esse Paulo, afinal de contas? Quem é ele? Aí ele fundamenta aqui. E olha que interessante, ele faz aí a sua chamada, ele faz a sua introdução, e aí nós notamos que ele fala, olha, eu faço a minha introdução, eu preciso subir lá em Jerusalém para a defesa do Evangelho, e ele fala o seguinte, fala, bom, eu preciso resolver essa questão da circuncisão ou da incircuncisão, né? Então o que acontece? Ele não vai, mesmo sabendo que ele precisa resolver essa questão, é revelado a ele. Ele não vai por acaso. Fala, não, eu estou querendo ir. Não, o próprio Espírito Santo, e ele, em obediência ao Espírito Santo, ele vai, envia-se a ele para que suba lá em Jerusalém. Então, e nós notamos aqui pela palavra que subir em obediência a uma revelação. Eles expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então aqui nós notamos que o motivo da subida dele, mesmo o Espírito Santo vá lá, suba lá, o motivo dele era livrar, né? Livrar-se da pressão dos ataques legalistas, né? Porque Paulo estava basicamente também, todos os líderes da igreja, eles saíam para pregar para os próprios judeus dentro das sinagogas. Em primeiro lugar, Cristo diz assim, vá aos filhos de Israel e pregue a palavra. Então nós notamos que eles iam pregar o evangelho na sinagoga, tanto em Atenas como em Roma, em quaisquer lugares que eles fossem, eles pregavam primeiro na sinagoga. Mas para você entrar dentro de uma sinagoga, você automaticamente encontraria ali, né, pessoas preparadas dentro da lei, pessoas que tinham já um bom tempo, há milhares de anos, séculos também, o conhecimento da palavra. E Paulo vai ali para pregar o Evangelho de Cristo, né? Aí ele teve problemas, porque apareceram ali para lutar contra ele os legalistas. Então, nós notamos aqui que Paulo sobe com Barnabé e também o seu discípulo Tito, que essas duas pessoas, juntamente com Paulo, foram de suma importância para aquilo que Paulo estava pregando. Então nós notamos aqui a importância do companheirismo, a importância tanto de Tito como também de Barnabé para a transmissão do Evangelho de Paulo. Ok? Pastor, Barnabé, o que ele era? Ele era apóstolo? O que ele era? Ele era um apóstolo, tomado como apóstolo, mas não se diz aqui na palavra, né, nos evangelhos, se ele esteve presente em todo aquele ensinamento de Jesus Cristo. Mas ele também era considerado como um apóstolo dos pais, aqueles que tinham fundamento da transmissão da palavra, né? Aqueles que conheciam os milagres de Jesus Cristo. Algumas pessoas, basicamente os apóstolos, são os 12, né? Aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, aqueles que viram os milagres de Jesus Cristo, aqueles que escreveram algo a respeito de Jesus Cristo. E a gente pode notar que apóstolos basicamente são, dentro dessa pergunta importante, hoje nós vemos muitas pessoas chamando as pessoas de apóstolo, mas nós notamos pela palavra de Deus que apóstolos são aqueles que têm os seus nomes nas colunas da igreja, da cidade santa. Sim. Os 12 apóstolos que estão com seus nomes marcados na coluna. Então nós diríamos que basicamente apóstolos são aqueles chamados por Cristo Jesus, os 12, né? E nós vamos ver aqui um mistério na vida de Paulo também. Luísa? Mas uma pergunta, pastor. Mas qual que foi o sentido
de Barnabé chamar Paulo para estar pregando a palavra de Deus? Ele teve alguma revelação? Deus falou com ele, teve algum sonho? Isso. Na verdade, Paulo e Barnabé, nós vamos notar no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que havia ali reunidos profetas, homens de Deus e doutores, mas o Espírito Santo tomou ali um dos seus que estavam ali presentes, e o Espírito Santo usando, fala: separe para mim Paulo e Barnabé, para fazerem a minha obra. E a partir daquele momento eles foram enviados. Então ambos têm uma chamada. Embora aqui nós notamos que Paulo já tinha aquela primeira chamada dele quando ele vinha a caminho de Damasco, né? Então aqui a gente nota. Qual que é a dificuldade agora, na continuidade? Qual que era a dificuldade de Paulo também ali? Eram os falsos irmãos, né? E ele está dizendo aqui: é isso por causa dos falsos irmãos que se entremearam com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Nós notamos aqui que Paulo vem falar do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho de liberdade, não de libertinagem. E Paulo vivia bem isso. Ele sabia que agora estava livre em Cristo Jesus. E o que nós notamos? Ele fala que ele pregando o Evangelho ali aos Gálatas, se entremearam, se introduziram no meio da igreja, no meio dos irmãos, se permearam, entraram em conjunto ali, se misturaram com o intuito de espreitar, vigiar a liberdade de Paulo, olhar a liberdade de Paulo para poder atacá-lo, E nós notamos aqui, queridos irmãos, que Paulo mostrou que através de Cristo nós somos libertos, Nós não precisamos mais estar vinculados, cumprindo em nossas vidas as obras da lei. Porque nós vamos notar aqui pela palavra, inclusive em Gálatas, que Deus disse o seguinte, que chegando à plenitude dos tempos, então, naquele momento que Cristo vem à terra, naquele momento em que Cristo prega a sua palavra, é a plenitude dos tempos, é a plenitude em que não havia mais a necessidade do cumprimento da lei, mas sim agora, a partir de então, através de Jesus Cristo, essa plenitude, esse momento oportuno, deveria ser pregado apenas Jesus Cristo através da graça. Lembrando sempre que liberdade não é libertinagem, que liberdade não é dar vazão a que nós possamos pecar, é dar liberdade para que nós possamos fazer outras coisas que estão contrárias à palavra. Então se entremearam ali no meio para espreitar, Aqui nós podemos dizer, aqui nesse momento, Paulo chama aqueles irmãos de falsos irmãos, que estavam pregando outro evangelho. Paulo diz na palavra aos Gálatas, se vier outra pessoa, o anjo do céu, seja lá serafim, querubim, ou potestades, ou principados, pregando outro evangelho que não seja esse evangelho de Cristo, seja anátema. E a palavra anátema, nós sabemos que significa maldito, amaldiçoado, desgraçado. Então a gente nota que a palavra de Paulo, para aqueles que pregaram outro evangelho, deve ser chamado de anátema. E aqui a briga é o seguinte: hoje em dia nós poderíamos dizer, a aplicação aqui, que Paulo estava preocupado com os falsos irmãos, com os falsos que estavam dentro da igreja, e eles tinham lá naquela época o que se chama hoje o leve e traz. Olha lá o que está acontecendo e traga para nós, e vice-versa. É o fofoqueiro? A tua música fofoqueiro. Mas, os leves e traz aqui. E Paulo estava preocupado com esses irmãos aí, tá, amados irmãos? E onde Jesus fez na cruz parece não ser suficiente, Muitos irmãos estavam falando que aquilo que Cristo havia feito na cruz não era suficiente. Como não, se Cristo diz, está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pastor, não é verdade, irmãos? Pastor, tem uma pergunta aqui, tá? Uma Ruth Nogueira.
fala assim: gostaria de saber se nos dias atuais Jesus não chama ninguém para ser apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para doutores e outros para pastores, como está escrito em Efésios 4, versículo 11. Ele já explicou aqui, mas vai explicar de novo. Certo. Na verdade, esse chamamento para hoje, quando Cristo subiu aos céus e desceu, ele deu dons aos homens, nesse caso específico, capítulo 4 de Efésios, são dons ministeriais. Ele chama assim homens para profetas, homens para evangelistas, homens para mestres e homens para pastores, nos dias atuais. Mas nós queremos especificar que, por exemplo, eu por mim mesmo não posso dizer eu sou apóstolo, eu tenho esse título. Você pode ser apóstolo sim, no aspecto, irmã Ruth, no sentido de que o apóstolo, dentro do significado da palavra, é aquele que é mensageiro, é aquele que leva as boas novas. Nesse sentido, todos nós aqui somos apóstolos. Eu sou apóstolo, o nosso irmão Anderson é apóstolo, você é apóstolo, porque nós somos mensageiros. Mas no sentido nato, daquele que é chamado por Cristo pessoalmente, só foram 12, e nós temos um mistério entre Paulo e Matias aí. E agora, o que nós podemos dizer sobre a legitimidade do apostolado, dentro do sentido nato da palavra, são aqueles que estão escritos os seus nomes nas colunas da igreja, da cidade santa. Tá certo, irmã Isa? Gostaria de falar alguma coisa? Tá certo? Então nós temos essa questão aí. A questão vamos tentar também, se havia falsos irmãos naquela época, vamos tentar também com essa lição aprendermos que nós não podemos estar entremeando muitas vezes entre os irmãos para espreitarmos e fazermos um trabalho de leve trás. O evangelho acima dos homens. Olha que interessante aqui. Paulo está falando do evangelho acima dos homens. O evangelho está acima de todas as coisas. Aleluias. Muitas vezes nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, e até aqui no caso apóstolos, que foram chamados, foram escolhidos, mas aqui nós vemos que nós devemos hierarquicamente obedecê-los, está sempre sobre uma hierarquia. Mas muitas vezes o que ocorreu aqui, havia homens que estavam na frente. Aqui Paulo cita que, por exemplo, poderia vir até certos judeus que lá na Galácia, ou Atenas, onde ele passou, lá em outras sinagogas, que tivesse um embasamento bem mais forte que ele, tivesse um trabalho de aceitar a Cristo bem mais tempo que ele. Mas ele diz que mesmo que essas pessoas embasadas dessa forma, não poderia tentar desviá-lo daquela doutrina que Cristo ensinou. E que nós vamos ver na frente a questão de Paulo, aliás de Pedro, um certo desvio. Mesmo sendo homens que já tivessem esse embasamento, a igreja não deveria venerá-los. Não, ele falou, está certo. A veneração significa no sentido de achar que aqueles homens falavam tudo o que era correto e deveriam aceitar, sem fazer como os homens de Bereia, as mulheres de Bereia, que quando Paulo pregava lá na sinagoga, saiu: Paulo, deixa-me ver aqui na Torá, deixa-me ver aqui na Septuaginta, se na verdade você está pregando de acordo com a palavra de Deus, se você está pregando de acordo com o que Cristo está falando. Então mesmo esses homens não deveriam ser venerados. O evangelho está acima disso, é algo mais sublime do que isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só se subordinaria aos apóstolos originários enquanto esses estivessem a viver o genuíno evangelho. Isso aí no item 3 aí da primeira parte, defesa do evangelho em Jerusalém. O evangelho acima dos homens, ele está acima, ele está aquém, né? Mas sempre tendo em mente que nós não podemos dizer assim: eu não atendo aos homens, mas atendo só a Deus. Isso aí você não pode utilizar, falar assim, radicalmente, tá certo? Você tem que atender sim
aos ministros, às ministras, às mulheres, aos homens de Deus, colocados por Deus, porque existe uma hierarquia para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa andar. Então aqui há uma necessidade de uma hierarquia sim, mas tendo em mente que existe uma regra do verdadeiro evangelho, tá certo? Único evangelho para judeus e gregos. Querida igreja e queridos irmãos que nos acompanham aqui, nós vamos notar aqui um único evangelho para judeus e gregos. Para os judeus, porque as boas novas vieram para eles. Para os judeus, porque Paulo e todos os discípulos entravam na sinagoga, porque ali havia a maioria de judeus. Para os judeus, nesse aspecto, os conhecedores, que a boa nova veio para ele. E aí nós vamos notar aqui, mais que esse evangelho, mesmo com o conhecimento que eles tinham da Torá, o conhecimento da lei, dos profetas e dos salmos, havia uma necessidade de dizer o seguinte: o evangelho é o único para eles e para nós gentios também, porque a palavra de Deus está nas epístolas que Paulo diz que Deus agora de ambos os povos fez um, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um único povo. Então o único evangelho para judeus e também para gregos. E aqui Paulo fala, após minuciosa e franca exposição, Pedro e os demais percebem que o trabalho de Paulo e a forma como está alcançando os gentios para Cristo são legítimos. Então a gente vai notar aqui que não há uma diferença. Pedro vai olhar, Tiago vai olhar, João vai olhar, que aquilo que Paulo vinha pregando estava legítimo, tanto na questão da revelação, tanto na verdadeira palavra, como também na legitimidade, porque ele foi um escolhido legítimo chamado por Deus. Então ambas as coisas legitimam o evangelho dele. Então o evangelho, dentro desse único evangelho para judeus e gregos. E aí Paulo vem explicar a questão por que aqui que há divisão entre os dois, porque estavam pregando dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Eu pediria a nossa irmã Isa, por gentileza, que nesse Romanos, nós vamos falar do evangelho das circuncisão. Romanos capítulo 15, versículo 10. A irmã ler aí. Pode ser do 8 até o 15, por gentileza. Romanos 15, de 8 ao 13. Só para nós termos uma ideia do evangelho da incircuncisão. Tá? O evangelho da incircuncisão. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperados. Amém, Jesus. Então aqui a nossa irmã Isa está dizendo aqui pela palavra, e Paulo diz aos romanos, que a circuncisão hoje é Cristo. Ele é o nosso ministro da circuncisão. Ele aí, a palavra daí de ministro vem da palavra diáconos, que é aquele servo da circuncisão. Na verdade, ele estava mostrando que agora não era mais a circuncisão na carne, mas a circuncisão através de Cristo Jesus. E aqui, conforme a nossa irmã Isa leu aqui no capítulo 15, nós vamos notar que está tudo a ver com os gentios, né? Os gentios não eram circuncidados,
eram circuncidados se fossem prosélitos, né? Prosélitos do judaísmo, ou do farisaísmo, ou, por exemplo, outras seitas que tem saduceus, né? Todas aquelas seitas, essênios. Naquela época lá, os prosélitos que eram chamados, eram judeus, eram conclamados também a fazer a circuncisão. Então, Jesus está dizendo aqui que agora não existe mais circuncisão, no sentido da aliança feita lá no capítulo 17, que logo após nós estaremos pedindo para o nosso superintendente André está lendo. Cabe aqui uma retomada do versículo 3, onde Paulo se refere ao fato de que nem Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? Paulo levou Tito para o encontro ali. Então nós notamos que quando Tito, sendo grego, ele poderia, um grego judeu, ele poderia ser um grego judeu, nesse caso o grego judeu é o helenista. Helenistas são aqueles judeus que estavam fora, por exemplo, dos contornos de Israel, né, que estavam na diáspora, estavam servindo a Deus através da lei e nas sinagogas fora de Jerusalém, distantes de Jerusalém, e tinha também os costumes, a língua e também a arte e a linguagem grega. Então nós podemos ter muitos judeus, hebreus, são hebreus, mas de fala de linha helenista, diferente daqueles que eram hebraizantes, né, judaizantes, diferente desses. Então nós vamos notar aqui que Tito, ele era um grego, não está dizendo aqui se ele era judeu ou não, mas ele não foi constrangido, ele aceitou a Cristo e não foi constrangido, mesmo sendo pregado por Paulo, um judeu, Tito, ou Barnabé, um judeu, há necessidade de fazer a circuncisão. Então foi constrangido a circuncidar. Então aqui ele está quebrando esse aspecto aqui. Agora nós vamos falar, então, Cristo, ele cessa a questão da circuncisão para a necessidade de salvação. Não há necessidade da circuncisão conforme aquele concerto de Deus a Abraão no capítulo 17, para que haja salvação pela graça. Glória a Deus. Agora nós vamos falar aqui a respeito do evangelho da circuncisão, né? Então o nosso irmão Andes vai estar lendo aqui o capítulo 17, versículo 9 em diante de Gênesis, para você ter uma ideia do que é circuncisão, porque nós estamos falando de circuncisão. E circuncisão, você tem a necessidade de saber isso aí. Gênesis 17, verso 9. Disse mais Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal, por concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, porém, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, e nascido da casa e no compacto por dinheiro, ou qualquer estrangeiro, que não for por tua semente. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará no meu concerto da nossa carne, o concerto perpétuo. E o macho por prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Amém, Jesus. Amém. Então nós vemos aí que Deus, ao chamar Abraão no capítulo 17, já tinha chamado no capítulo 12,
mas em reforçar o concerto dele com Abraão até esse momento, que a partir do 17 ele possa ser chamado Abraão. Nós vamos notar que Deus coloca a circuncisão, né, como uma forma de marca, né, registro daquele conceito que ele estava falando com Abraão. Abraão estava com 99 anos e Deus fala a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Nesta idade ele é circuncidado. Ele também, o seu filho Ismael, com 13 anos, e todo homem nascido em Israel teria e deveria, como são feitos ainda entre judeus e muçulmanos nos dias atuais, a circuncisão, né? Na verdade era feito seguindo no membro humano, era cortada uma parte da pele que cobria a glande do membro do homem. Então essa parte era uma marca que era feito em Israel para marcar essa circuncisão, né? Paulo, Pedro, os fariseus e todos os judeus eram circuncidados. Eles faziam isso, obedecendo a lei antiga, obedecendo aquela norma de Deus, da lei, aquele concerto, né? Então aqui nós notamos que esse é o evangelho da circuncisão, é a lei. Não é esse evangelho que nós pregamos. Nós pregamos o evangelho daquele que a irmã Isa já leu, o evangelho da circuncisão, que é Cristo, que é o nosso ministro da circuncisão. Então, da circuncisão, mas em circuncisão, aí no sentido de dizer qual evangelho que nós devemos pregar. E hoje em dia não se deve dizer precisa circuncidar para ser salvo. Agora nós diríamos, existem pessoas que possam estar pregando isso, as obras da lei para ser salvo. O que a senhora acha, Vanessa? As obras da lei para serem salvos. Alguns ainda pregam, né? Com certeza. Alguns ainda pregam, né? O senhor prega? As obras da lei não. Mas tem pessoas que pregam as obras da lei. Mas diz que a palavra de Deus, se aqueles que pregarem um item só da lei, né, se pregarem e falar, olha, precisa ser pregado, precisa ser fazer isso, e não cumprir os outros, não tem, está errado. Então você tem que cumprir todas as obras da lei, tá certo? Então na continuidade aqui, mas olha que Paulo fala. Paulo não estava aqui falando assim, bom, eu encontrei uma pessoa circuncidada, ou teve uma pessoa que circuncidou, agora ela não vai receber o evangelho. Não. Para Paulo, ele sabe que a circuncisão, na verdade, não é questão necessária para a salvação. Então, alguns às vezes circuncidavam, mas só não podia se pregar que precisa circuncidar. Se aceitou a Cristo, se circuncida agora, né, para que seja salvo. Então, a verdade não é essa. Então, a circuncisão ou não a circuncisão, para Paulo, de certa forma, não tinha tanto, assim falavam, valor ou efeito, não que ele desconsiderasse e não é que ele desrespeitasse a questão. Está reconhecendo a recomendação, que é o item 3 aqui, o único evangelho para judeus e gregos. Nós já falamos aqui do evangelho da circuncisão, que a nossa irmã Isa leu, o evangelho da circuncisão, que o superintendente também leu aqui, e agora vamos falar reconhecimento e recomendação. E Paulo diz aqui, reconhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha que coisa maravilhosa de Paulo aqui. Ele já era chamado por Deus, era legitimado no Evangelho. Ele aprendeu nos pés de Gamaliel, né, o grande líder de Israel, o grande rabino de Israel, que era neto do grande rabino de Israel também, Hilel. Hilel viveu 102 anos, ele nasceu no ano 100 a.C. e foi até o ano 2. Com certeza ele passou todo o seu conhecimento da lei para Gamaliel.
E Paulo aprendeu com Gamaliel. E Gamaliel é aquele que teve uma saída sábia, né, irmã Isa? Que quando eles estavam pregando o evangelho, disse o seguinte: olha, se esse evangelho for dos homens, fique tranquilo, não vai para frente. Mas se esse evangelho for de Deus, certamente chegou até nós aqui. Aleluia. Chegou até nós aqui através desse evangelho maravilhoso. Então eles reconheceram, ele reconheceu a liderança. Tem uma chamada, mas nem por isso sou prepotente ou arrogante. Eu vou lá com os meus líderes pegar quais são as coordenadas para enfrentar esse problema que estou tendo aqui nas minhas pregações. Então a liderança da igreja fica unida no evangelho e reconhece a diferença dos ministérios. Sabe que, por exemplo, Paulo, conhecedor da lei e conhecedor de Cristo, ele prega o evangelho para os gentios. Ele saiu de um determinado momento, nós vamos notar aqui pela palavra, em Atos dos Apóstolos, quando ele estava pregando, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é aquele que ele sai. Agora vou sair para pregar o evangelho entre os gentios. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Estou vendo Coríntios aqui. Estou vendo Coríntios, Atos dos Apóstolos. Ele diz o seguinte: mas Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós judeus, pregassem primeiro a palavra. Então ele estava pregando a primeira palavra aos judeus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então ele, a partir de então, está voltando para a pregação para os gentios, além de pregar para os judeus, mas nem por isso, de certa forma, deixou de pregar o evangelho. Então nós notamos aqui que ele subiu lá em Jerusalém, vendo de Antioquia, vieram de Antioquia da Psídia, passaram depois pela Antioquia, onde encontraram isso. Que o nosso irmão Anderson está nos assessorando aqui e mostrando aqui o mapa, né? Então nós vemos Antioquia da Síria aqui em cima, e ele vem lá da primeira viagem que ele havia passado também lá em Antioquia da Psídia, onde teve esse problema com os judaizantes lá, porque esse problema ele nasceu originalmente na Galácia, e Antioquia da Psídia é na Galácia. Então nós notamos aqui que Paulo subiu enquanto rechaçava as ideias heréticas dos judaizantes. Bom, então aqui eu vou ler um trecho aqui do capítulo 3, do item 3. O nosso irmão Anderson, leia por gentileza, item 3, que nós estamos aqui, a liderança da Igreja Unida, a partir do fato, porém, aqui, o fato, porém, de existir um só evangelho. Aqui embaixo, né? O fato, porém... Tá. O fato, porém, de existir um só evangelho não significa que este não tenha endereçamento distinto. Enquanto Paulo e Barnabé são enviados aos gentios, aos apóstolos, são enviados aos judeus. E o mesmo evangelho deve ser pregado aos gentios e aos judeus. A mensagem é a mesma, e a mais forma, a apresentação é diferente. E o conteúdo é o mesmo, mas a abordagem é diferente. A teologia é a mesma, mas o método é diferente. Esse nome aqui é diferente, pastor. Diretamente sintetiza um novo grupo alvo de proclamação e uma derramação diferente de apresentação. ênfase e concentração. Ou também, pastor?
Isso está certo, Adélio. Tá bom. Então, o que ele vem falar aí a respeito, que existe aí, é o mesmo evangelho, né? Mas as formas de pregar, né, de apresentar é diferente, né? O conteúdo é o mesmo, mas também a forma de pregar. Nós vamos notar aqui que Paulo conhecia tão bem a lei, mas que também pregava a graça de uma forma adequada. Então não havia diferença. Fica claro que a Igreja de Cristo é formada por pessoas de todos os povos, né? Então o Evangelho teria que ter essa discussão primeira, que foi lá em Atos dos Apóstolos, né? Que nós temos lá o primeiro concílio de Jerusalém, né? Que veio definir, na verdade, o que deveria ser a pregação. Recomendamos, pois, somente que lembrasse dos pobres, né? Mas aqui eu gostaria que a nossa irmã lesse aqui 3 versículos, né? O contexto aqui do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né? Para nós saber, Atos primeiro 15, versículo 1, e depois 15, 19 e 20, e depois 29 e 30. Pastor, Oi. Aqui ele fala de uma essência que não muda, né? Ela não muda, mas o método de ser pregado, ele muda. Ele muda. Mas dizendo que é a mesma pregação. É a mesma pregação. É a mesma pregação. O mesmo Cristo, é o mesmo evangelho que nós devemos pregar, é o evangelho da incircuncisão. Sim. Porque a circuncisão agora, nas nossas vidas, é Cristo, né? Primeiro, Atos 15, 1, depois 19 e 20. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se lhe abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis, bem se vos guardardes, bem vos vá. Amém, Jesus. Está vendo? Aqui é o primeiro concílio de Jerusalém, né? Ele veio por conta de que o conselho era não incomodar aqueles gentios, né? Se vos não circuncidados conforme a palavra, você não vai ser salvo. Se você não for circuncidado conforme a lei de Moisés. E sabe uma coisa, amados irmãos, e vocês que nos acompanham aí, tem pessoas que também pegam algumas partes da lei e falam: se você não cumprir essa parte legal, você não vai ser salvo. Quando que na verdade o cumprimento de alguns detalhes cumpra-se, mas não diga que aquela parte é essencial para a salvação em Cristo Jesus. É aquilo que estava falando, né? Para você não pensar que aquela parte é essencial. E aqui nós notamos que a nossa irmã Isa leu, né? Aqui o concílio deu as 4 coisas necessárias. Faça isso, esquece a circuncisão, né? Então ele deu olha que como Deus é maravilhoso. Deus não precisa de muitas e várias palavras para dizer a verdade de uma forma que nós devamos seguir. Ele definiu aqui em 4 coisas: faça, deixa de fazer isso, segue a Jesus Cristo, e aí você não incomode mais os gentios, e também fica avisado. Então Paulo pega a legitimidade daquilo que foi no primeiro concílio, o grande concílio de Jerusalém, e acaba o assunto. Se aparecesse lá na frente, como deveras apareceu outras pessoas dizendo que precisaria cumprir as obras da lei, todavia no concílio perante o Espírito Santo do Senhor,
já havia sido definido, né, o que deveria ser feito, tá certo? Então aqui fica claro que a igreja é formada por pessoas de todos os povos. Então aqui, agora um terceiro item aí, Paulo resiste a Pedro, né? Olha que interessante, amados irmãos, vocês que nos acompanham aí, a nossa irmã Isa, também o nosso superintendente Anas, e todos que nos acompanham aí nessa live. 46 pessoas, pastor. Amém, Jesus. Sejam bem-vindos aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Aqui temos o início, o embate entre Paulo e Pedro. Olha que interessante, né? Quando ele sobe, Paulo estava lá, encontra Pedro lá em Jerusalém, estava tudo bem. Mas como aconteceu o seguinte, quando ele vai lá para Antioquia, desce para Antioquia, com a chegada de um grupo de judeus, o apóstolo recua e deixa de fazer, levando Paulo a repreendê-lo. E diz a palavra aqui que Pedro, ele estava dissimulando, fingindo, maquinando entre os irmãos, dissimulando ali, de tal forma que dava a impressão que ele estava do lado daqueles que cumpriam a lei e daqueles que cumpriam o evangelho de Jesus. E Paulo nota aqui a inconstância de Pedro, né? Ele fingiu, ele disfarçou, ele ocultou, ele dissimulou. A palavra aqui é dissimular, né? Então os Gálatas colocaram sua fé em Cristo. Paulo havia pregado, haviam colocado a sua fé em Jesus Cristo, mas logo após, o que ocorreu? Muitas pessoas, outros judaizantes, disseram que eles deveriam também colocar a sua fé, por exemplo, guardando a lei. Então aqui nós vamos notar que Paulo, quando nota essa palavra, usa a palavra disseminação, dissimulação, ele estava usando a palavra, um eufemismo. O que significa? Uma palavra, uma figura, uma palavra utilizada, que você muda o sentido dela, é utilizada bastante nas línguas, que é para suavizar, por exemplo, o xingamento, ou a falar sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente diz, olha, esse camarada hoje morreu cruelmente, né? Aí você fala, mas para você dar uma quebrada naquilo que se fala, você fala assim, olha, esse camarada passou dessa para melhor. Então você usa algumas frases, alguns termos para dar uma quebrada naquilo que você deveria falar diretamente. Aqui nós notamos pela palavra que Paulo suavizou que Pedro estava usando de hipocrisia no meio dos irmãos, né? Então, ao contrário, acertou sua conduta. Depois, Paulo, repreendendo a Pedro, ele acertou a sua conduta, ele mudou a sua conduta e passou a reconhecer, e nem por isso, com a correção, a repreensão de Paulo, ficou inimigo de Paulo. Ninguém é justificado pela lei. Então, aqui está, sabendo, no item 2, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, né? Aqui fica claro que a verdade que todo homem, seja judeu ou gentil, assume a mesma posição. Nós vamos ver entre Efésios e Gálatas a palavra que diz que Deus chama a todos de ambos os povos para fazer apenas um povo. E aqui, para a salvação eterna, todos têm que entrar pelo único caminho. E qual que é o único caminho? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único caminho para a entrada na vida eterna, seja judeu, seja gentil. Então, Deus usa aqui a Paulo, né, esse grande apologista, que conhecia tanto a lei exatamente para encontrar
Deus sabia e conhece todas as suas, que ele encontraria em diversas sinagogas homens defendendo a lei e que seria contrário a Cristo, que seria contrário à graça. Então Paulo foi totalmente preparado, legitimado, porque foi chamado por Deus, legitimado inclusive, porque ele, como Jeremias, ele fala com todas as letras: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Então ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Ele justificou aqui, ele tinha total liberdade para falar o evangelho com total certeza, em nome de Jesus. Então aqui, para terminarmos, amados irmãos que nos acompanham, irmãs também, e aqui nesse momento, a gente diz aqui, a palavra de Deus diz aqui, crucificado com Cristo. É o item 3 do ponto 3 também, em que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui Paulo fala: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No final Paulo afirma diante de Pedro e de todos que estavam mortos para a lei, a fim de viver para Deus o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho de Cristo. Então Paulo foi verdadeiramente o grande apologista no início do evangelho, o grande defensor do evangelho. Diferentes, por exemplo, dos refutadores que serão lá na frente os polemistas, né, que estarão lutando contra as grandes heresias que surgirão no século II e no século III. Então Paulo fala: a vida agora é Cristo, a lei vigorou até João Batista, Cristo tomou e disse que agora que é o evangelho, a circuncisão é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Leia essas lições com firmeza e certamente você terá a palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe, que você que nos acompanhou aqui nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Tem alguma palavra? Não. Nossa, eu quero só ler aqui a verdade prática da nossa revista. A verdade prática, ela diz assim, uma vez que nós identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Amém? Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estavam conosco aqui, nosso irmão Nivaldo Nascimento, nossa irmã Leila Costa, Terezinha Ferreira, Selma, do Parque Lígia, Denise, Terezinha, irmã Naí Ramos, a nossa pastora Martinha Lourenço, Deus abençoe a senhora, Nivaldo Nascimento, pastor José Santos, nosso superintendente da escola bíblica dominical também, nossa irmã Cláudia e muitas pessoas aqui, nosso pastor Edson Costa, pastor presidente do campo, muitas pessoas, pastor César, do Jardim das Palmeiras, pastor, irmã Kátia, irmã Josiane, pastor ali do Jardim das Rosas, Deus abençoe a sua vida, como o nosso pastor Elias, irmã Célia Ferreira, Deus abençoe a irmã Célia, irmã Rosângela Aparecida, irmão Flávio Eloy, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas aqui. E nós só temos só a agradecer, irmãos, por essas pessoas que nos assistiram nesta manhã. Que Deus possa ser o seu caminho, irmãos. Amém. E que a essência que é Cristo não mude, irmão. Tudo pode mudar, mas a essência que é Cristo não pode mudar em nossas vidas, irmão. Não pode mudar. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Agora, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, 10h30 no máximo, nós teremos outra live com o nosso pastor presidente do campo, nosso pastor Edson Costa, e com outros pastores, para estar fazendo um culto matutino, né, pastor? Sim. Um culto matutino. E eu convido os irmãos, que as pessoas que estiveram aqui nesta manhã estejam também conosco a partir das 10h30
Amém, irmãos? Deus abençoe. Aos professores da Escola Bíblica Dominical aqui do Capão Redondo, eu agradeço a vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração para encerramento nesta manhã, amém? Deus abençoe a todos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendido um pouquinho da Tua porção, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, abençoa a todos, ó Pai, que está, meu Pai, nos assistindo, Senhor, e outras pessoas também que irão nos assistir, meu Pai amado. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, para esta palavra poderosa, Senhor. Que Paulo veio trazer essa essência para as nossas vidas, Senhor. Que Jesus é a nossa essência, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Pastor Antônio Lima, muito obrigado, pastor. Irmã Isa, muito obrigado. E a você, irmão ouvinte desse ensinamento, muito obrigado. E tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém. Grande ano. Grande pastor.